Oi, está começando o 104º episódio do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Eu sou Paulo Werneck, editor da revista 451. 2 vezes por mês, a gente conversa aqui com autores, críticos e leitores sobre os livros mais legais que acabaram de ser publicados no Brasil. Esses personagens, as histórias que eles vivem, dizem respeito a dramas muito mais abrangentes do que o mundo deles, né? É algo que fala de desejos e de sonhos e de frustrações que são comuns a outras pessoas. E eu vivia isso do lado de leitor, mas agora estou podendo perceber isso muito concretamente como autor agora. O que eu peço que as pessoas façam é escreva a história que só você pode contar, seja a história que for, mas não adianta, não tem como se prever uma fórmula que vai funcionar para um grupo de 30, 20 pessoas. E tem outra coisa, eu não posso fazer nada, nem eu nem nenhum professor de escrita do mundo, por uma pessoa que quer escrever, mas que não tem repertório. Esses são a Socorro Racioli e o Stênio Gardel, os convidados do episódio de hoje. Eu ainda vou falar mais sobre eles, mas antes eu preciso te avisar que este episódio do 451 MHz é realizado com o apoio da Lei de Incentivo à Cultura. A Socorro é jornalista e uma das mais importantes autoras brasileiras contemporâneas. A Cabeça do Santo, que é o livro que ela publicou pela Companhia das Letras em 2014, foi febre no Brasil, foi publicado em inglês, em francês e está virando filme inclusive nesse momento. No ano passado, ela foi a estrela da Flip, a Festa Literária Internacional de Paraty, porque ela foi simplesmente a autora mais vendida de toda a programação, com Oração para Desaparecer, que é o novo romance que ela lançou de novo pela Companhia das Letras. Já o Stênio também terminou o ano passado em plena glória literária. O livro de estreia dele, que fez um grande sucesso aqui no Brasil, chamado A Palavra que Resta, que foi publicado pela Companhia das Letras, teve a sua edição em inglês premiada nos Estados Unidos pelo National Book Award, que é simplesmente o prêmio mais importante ali do mercado editorial americano. O Stênio Gardel ganhou na categoria de obra traduzida. Ele tem uma espécie de vida dupla, ele é especialista em escrita literária, fez inclusive um curso com a Socorro Racioli e trabalha como funcionário público no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Ele percorre o interior, ajudando a garantir o direito de voto às pessoas, muitas delas analfabetas. E foi um pouco desse universo que ele trouxe para A Palavra que Resta, esse romance que foi publicado pela Companhia das Letras em 2021, que vem sendo aí cada dia mais lido e apreciado mundo afora. A tradução do romance para o inglês, que ganhou o National Book Award, é da Bruna Dantas Lobato. Nesse episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre esses dois livros e sobre essa relação de longa data entre professor e aluno e que foi se convertendo pouco a pouco numa grande amizade literária, numa interlocução entre dois grandes escritores brasileiros. Então vamos lá para a conversa com a Socorro Racioli e o Stênio Gardel. Bem, estamos aqui em conexão direta com o Ceará no 451 MHz, um programa que já devia ter acontecido há muito tempo, mas que agora, sob o pretexto do grande sucesso que os nossos dois convidados merecidamente tiveram agora no final de 2023, a gente convida a grande Socorro Racioli e o grande Stênio Gardel aqui para um bate-papo no 451 MHz. Seja bem-vinda, Socorro, tudo bom? Tudo bom, eu que agradeço estar aqui nesse dia contigo e com o Stênio, duas pessoas muito queridas. Vai ser muito boa essa conversa. E você, Stênio, seja bem-vindo também. Você está em Eusébio, no Ceará, né? É isso? Isso. Oi, Paulo. Obrigado por me receber. Oi, Socorro. Bom estar aqui. Estou no Eusébio, região metropolitana de Fortaleza. Maravilha. E é uma entrevista que tem um caráter internacional, inclusive, né, Stênio? Porque nesse fim de 2023, das grandes notícias para a literatura brasileira foi a sua premiação pelo National Book Award. This year's National Book Award for Translated Literature goes to Stênio Gardel and Bruna Dantas Lobato for The Words That Remain, New Vessel Press. Prêmio de maior reconhecimento literário e que você ganhou na categoria de livro traduzido, que é especialmente difícil lá nos Estados Unidos, um país que tem pouca tradição de traduzir literatura, né? Foi muito comovente a sua reação, o seu discurso. Growing up as a gay boy in the hinterlands of northeast of Brazil, it was impossible for me to think, to dream of such an honor.
Quer falar um pouquinho disso de novo? Desde o princípio, só o fato, como você falou, né, de o livro estar chegando no mercado americano com uma tradução, assim, o primeiro romance já chegar lá e ter a tradução que foi publicada no começo do ano, isso eu acho que já foi um grande passo e uma grande surpresa para mim. Quando foi em setembro, veio a indicação na lista dos 10 semifinalistas do National Book Awards, já foi aquela grande surpresa. E a trajetória até a premiação, nossa, foi algo completamente inesperado, muita surpresa, mas depois um sentimento de realização e com certeza de muita emoção. Passou a vida toda, a minha vida e a vida do livro lá na frente. E isso apareceu na hora que eu fiz o discurso, chorando, meio fora de controle. I wanted to say to everyone who ever felt wrong about themselves that your heart and your desire are true, and you are just as deserving as anybody else of having a fulfilling life and accomplishing possible dreams. Thank you. Have a great night. Olha, você falou inesperado, mas assim, vendo retrospectivamente, parece uma bola cantada, né? Porque certamente é dos melhores livros aí da literatura brasileira publicados nos Estados Unidos recentemente, e olha que a leva não está ruim, né? Desde Machado de Assis até a literatura contemporânea tem saído algumas coisas. Você, Socorro, chegou a ser publicada lá, não? O Cabeça do Santo saiu, e ele saiu nos Estados Unidos como YA, isso foi engraçado. Ah, olha só, o YA é o nicho aqui do mercado editorial dedicado aos young adults, os jovens adultos, né? Ele foi finalista do Los Angeles Times Book Prize, mas na categoria YA lá, e fez uma carreira boa lá também nesse nicho. Foi engraçado, foi isso, porque aqui no Brasil ele foi publicado como romance adulto, no selo da companhia, mas lá ele foi por outro caminho. Já saiu tese, dissertação, analisando o livro nos Estados Unidos, foi engraçado. Ah, que legal, parabéns. É você realmente alcançar leitores e possibilidades que esse livro pode atingir e que pode até ganhar outras linguagens, né? Mesmo a linguagem de filme, e o filme pode ganhar uma coprodução nos Estados Unidos, quer dizer, aumenta muito a escala da coisa, né? Então eu acho que a importância tem muito a ver com isso, e de que uma história como a do Estênio, que se passa no interior do Brasil, ou a sua também, ela ecoa em alguém, um lugar totalmente diferente, né? Você falou um pouco sobre isso, né, Estênio? Que sentimento é esse de ver uma história tão particular ser, de repente, apropriada ali por um leitor num lugar gélido do norte dos Estados Unidos, sei lá, em Nova York? Ou como que você pegou isso aí? É a percepção concreta do que o texto literário pode fazer, eu acho, né? E isso diz também, acredito, da verdade do texto. Partindo do meu ponto de vista, da história que eu criei, ele possa alcançar outras pessoas, reverberar em outras pessoas. Eu acho que esses personagens, as histórias que eles vivem, dizem respeito a dramas muito mais abrangentes do que o mundo deles, né? É algo que fala de desejos e de sonhos e de frustrações que são comuns a outras pessoas. E eu vivia isso do lado de leitor, mas agora estou podendo perceber isso muito concretamente como autor agora. Que legal. E eu queria ouvir vocês dois um pouco sobre esse processo da palavra que resta. Socorro foi uma professora de escrita criativa e nas mãos dela nasceu um vencedor do National Book Award, né? Vamos dizer assim. Socorro, como é que foi esse aluno Estênio que te procurou? A história já existia de alguma forma? Ou ela foi gestada ali nas oficinas? Em 2013, eu resolvi abrir um curso de escrita aqui em Fortaleza. Eu tinha feito o curso com o Garcia Marques, com o Guilherme Arriaga, no Chile, com o Roberto Maqui. Aí eu resolvi abrir um curso aqui em Fortaleza. Achei que dava já para começar a fazer isso. A gente abriu as vagas e teve uma procura imensa. De primeira, foram 60 pessoas na sala de aula. Isso foi em 2013, né? E eu tenho muitas reflexões a fazer sobre essa trajetória, e é muito centrado no Estênio, que eu tenho algumas certezas, poucas certezas, pouquíssimas, sobre o que é esse mundo dos cursos e da escrita, da publicação. O Estênio chegou lá no curso e me entregou um texto que ainda não era a palavra que resta. Quando eu li, fiquei muito impressionada já com a qualidade do texto, mas depois fui ficando mais impressionada porque o Estênio era o único ali naquele grupo. E eu acho que ele continua sendo um dos raros que fala do texto muito mais preocupado com o texto, com o personagem, com o que ele está fazendo ali, do que com o entorno, do que por onde eu vou publicar, como eu vou publicar, como é que isso vai aparecer, porque no mercado estão querendo esse tipo de texto. Ele não falava em absolutamente nada além do próprio texto,
um texto com uma qualidade muito, muito acima da maioria. E eu fui conversar com ele, eu perguntei, o que é que você lê? Quem é você, criatura de Deus? E aí ele foi me contar que é funcionário público, funcionário TRE, mas aí já tinha um repertório de leitura muito bom, óbvio, gostava muito de Dostoiévski. E aí depois ele foi fazendo todos os meus cursos. E aí depois foi que ele chegou no Palavra que Resta, e me contou a raiz dessa história, uma das raízes, né, que foi o atendimento ao público que ele fazia na zona rural, né, atendendo idosos que não sabiam escrever o próprio nome. Mas o que é muito bonito de chegar nesse momento do prêmio, que ver essa trajetória voltar para isso desde o começo, é porque eu sempre acreditei muito nele, mas não é nem porque eu tenho nenhum dom de bruxaria, é porque o Stênio, ele tem uma postura de profissional desde que ele estava aluno desse curso 2013. Ele tem uma postura de um autor sério, desde que ele era um aluno que ele nem sabia se ia publicar, talvez ele nem acreditasse que ia publicar, né, Stênio? Diz aí agora a tua versão, porque a gente quer ouvir o outro lado. Não, interessante que hoje eu estava com uma equipe aqui fazendo umas imagens e eu peguei um livro que eu autografei para mim mesmo. Assim que eu recebi os exemplares da companhia, eu me dei um livro de presente, porque eu estava acreditando, consegui publicar a história. E falando da origem, como começou a história, realmente, na minha atividade no TRE, eu tive a oportunidade de atender a muitos eleitores que não conseguiam assinar o nome e tinham que colocar a digital no lugar, né, ali da assinatura, no título, em qualquer requerimento. Muitos deles idosos já, idosos e idosas. E algo que, para mim, ficou marcado, eu acho que porque essas pessoas pensam muito em momentos passados, ou pensavam muito em momentos passados da vida dela, naqueles breves minutos em que, né, o cartório eleitoral, uma instituição, pedia delas um conhecimento que elas não tinham. Era como boa parte da vida daquelas pessoas estivesse ali naquele momento também. Foi daí que veio um dos elementos que deu origem à história desse homem que vai aprender a ler depois de 71 anos para ler uma carta que recebeu 50 anos antes. É uma maravilha de história, né? E aí o livro foi aparecendo nas oficinas, Stênio. Como é que você foi puxando esse fio? Eu aprendi demais com a Socorro, não só para a escrita do livro, para a escrita dos contos que eu já publiquei, mas para a minha experiência como autor e como pessoa, eu aprendi e aprendo demais com a Socorro. Mas o livro mesmo ele foi desenvolvido nos ateliês que ela tinha aqui em Fortaleza, que durou mais ou menos um ano. No final do primeiro módulo do ateliê, foi que eu tomei a decisão, finalmente, de escrever, porque vontade eu já tinha há muito tempo, mas a dedicação mesmo, ela só veio naquele final de ano em que eu fiz o primeiro planejamento do livro e tudo, e escrevi durante o primeiro semestre de 2017. Cada aluno tinha a oportunidade de desenvolver um projeto mais longo, e o meu foi A Palavra que Resta. A Socorro foi a primeira leitora do livro, ela leu a primeira versão completa da história. Eu tenho aqui ainda. Ele fazia uma impressão assim, ele entregava numa pastinha, era uma coisa linda. E eu tenho aqui a primeira versão ainda, e eu lembro que a primeira vez que ele disse a sinopse, assim, era no auditório da Livraria Cultura, uma turma lá ouvindo, que ele disse, é a história de um idoso que recebeu uma carta tantos anos antes, ele nunca abriu, ele nunca leu, ele nunca deu para ninguém ler, e ele vai fazer um EJA, né, um curso de alfabetização de jovens e adultos, para poder abrir e ler e responder essa carta. Ficou todo mundo em silêncio. E aí eu usei sempre esse parágrafo dele, quando eu estava fazendo uma fala em algum lugar, eu sempre usava. Assim, por exemplo, eu tenho um aluno, aí contava esse resumo, já despertava um monte de perguntas das pessoas, né? De quem é essa carta? Quem mandou a carta? Por que ele nunca leu? Por que ele não deixou ninguém ler? Por que ele não pediu para alguém abrir? Em todos os lugares, com criança, com adolescente, com adulto, foi fazendo o teste da sinopse do Stênio com vários públicos e era sempre muito surpreendente a reação. E aí ele foi desenvolvendo com muito cuidado o texto, teve essa minha primeira leitura, mas a gente contou também com a leitura da Vanessa Ferrari, e foi super importante também o olhar da Vanessa, que é um olhar de editora, né, diferente do meu. Aí depois eu mandar junto para a companhia e para a Lúcia Riff, ao mesmo tempo, os dois. Era só para matar o Stênio do coração, porque as respostas vieram juntas, quase, né, Stênio? Vieram quase ao mesmo tempo. Isso, demorou um pouquinho, mas valeu super a pena, né? Vanessa Ferrari, que foi convidada já aqui do nosso podcast, junto com a Noemi Jafé, ambas falando de seus livros sobre escrita, né? Que é um nicho hoje que está indo muito bem, com os escritores
eu acho que de forma muito generosa, compartilhando seus segredos, né, como você faz um pouco, né, Socorro. O que talvez precisasse são uma espécie de oficina de carreira literária, né, porque isso que eu acho que é a diferença que você fez na questão do Stênio, né. Ele estava ali interessado em trabalhar o texto, técnicas e a forma literária, de não nessa questão, como chegar na editora tal, como participar do Festival X, como publicar nos Estados Unidos. Essa administração de carreira que a gente vê hoje muito no mundo literário hoje. Assim, a carreira de escritor às vezes é mais importante do que a obra, né? Pois é, Paulo, isso é uma questão para mim, nesses 10 anos, de muita hesitação sobre os próximos passos, porque o Stênio, como eu falei, ele já chegou no curso sendo um super leitor. E é incrível, é quase inacreditável, mas muita gente vai para o curso de escrita querendo ser escritor sem ser leitor ainda, ou sem se dedicar à leitura, ou sem sequer ler o gênero que a pessoa quer escrever. Quer escrever contos, mas não é um leitor de contos. Ou então quer ser um escritor brasileiro contemporâneo e não lê os contemporâneos, não lê quem está escrevendo no seu tempo. Então, tem um passo a passo, assim, que eu acho, antes da pessoa pensar nessa carreira, no sucesso e tal, que é a primeira, que é a básica, que é ser leitor, mas ser um bom leitor, se entender como leitor de uma maneira séria, encarar a leitura como uma preparação de carreira, de trabalho, e segundo, se preocupar com o texto, o tempo que o texto pedir, porque a gente teve que ter muita calma. O Stênio é muito paciente, ele é muito tranquilo. E ele teve muita tranquilidade na preparação desse texto, sabe? Muita paciência de cuidar do texto, achar que fez o que dava para fazer até ali, então vamos passar para uma próxima leitura para ter um outro olhar, e daí vamos levar para a editora, sabe? Foi um tempo que o texto exige. Então, a gente está numa onda de cursos, de oficina de escrita. Agora, essa preparação que você falou, né, curso de escrita, os Estados Unidos têm uma tradição, mas é uma formação super aprofundada. Não é uma oficina que você chega e diz suas ideias e escreve e já está pronto o texto. É uma formação muito aprofundada, teórica também, de teoria literária, de compreender o que é que você está fazendo, o que é que já foi feito antes. Você está escrevendo em 2023, mas muita gente escreveu antes de quem está escrevendo agora, e isso precisa ser minimamente compreendido, né? Mas tinha uma abordagem muito norte-americana também, né? Acho que os brasileiros, e diria até os cearenses, né, também se apossaram dessa questão, que eu acho que vocês aqui e outros autores do Ceará mostram que parece que existe um tipo de fabulação própria do Ceará. E você mesma, né, Socorro, com a história da Cabeça do Santo, uma história que ao mesmo tempo é tão louca, né? No Ceará ninguém duvida, né? Então não sei, estou aqui especulando um pouco, mas eu acho que criou-se uma forma brasileira também de fazer oficina criativa que se distancia um pouco daquelas fórmulas também que às vezes são muito previsíveis, de tem que começar de tal jeito, a descrição minuciosa de cada objeto que tem que ser feita para você dar uma impressão de, né, de realidade. Quer dizer, tem uns truques assim que já não estão colando mais também, né? Senão fica muito pasteurizado. Uma das primeiras coisas que eu digo nas aulas é que eu não uso a jornada do herói. Eu tenho uma frase que é o título de um livro que um dia vai sair lá na companhia, já tem um contrato, mas eu não consegui entregar o livro ainda, que é a história que só você pode contar. O que eu peço que as pessoas façam é escreva a história que só você pode contar, seja a história que for, mas não adianta, não tem como se prever uma fórmula que vai funcionar para um grupo de 30, 20 pessoas. E tem outra coisa, eu não posso fazer nada, nem eu nem nenhum professor de escrita do mundo, por uma pessoa que quer escrever, mas que não tem repertório. O melhor do livro vem com o aluno na hora que ele chega da sala. O que eu faço é muito pouco. O Stênio exagera que eu ajudei, mas eu acho que o que eu fiz pelo Stênio foi dar coragem, dar a mão para ele, sabe? Mas não sei se eu pude fazer alguma coisa por um autor tão talentoso e que já mostrou talento na primeira folha dele que eu li. Eu acho que o que eu fiz por ele, eu tenho muito orgulho disso, é pegar na mão e dizer, vamos, Stênio, que esse livro é muito bom e eu tenho confiança de que você vai publicar e tem um caminho bonito para esse livro. Mas, fora isso, eu não posso fazer nada por alguém que já chega tão pronto, sim. Chegou pronto, sim, Stênio. Não adianta negar. Não, mas só essa tua frase, né? Conte a história que só você pode contar, Socorro. Teve muitas outras coisas, mas essa frase eu guardo muito para mim também, porque ela foi meio que libertadora, assim. Capturei essa frase como me dizendo assim também, ninguém poderia contar as histórias que eu tenho para contar a partir das minhas vivências, a partir das minhas experiências. Tudo que eu carrego participa na hora que eu vou escrever.
Então, isso me fez acreditar e tirou da minha frente comparações, né? Eu tentei focar em inspirações mais do que em comparações. Me fez perceber que o meu texto vai ter a minha vida, tudo que eu vivi até ali o momento da escrita. Então, é só um pequeno exemplo de que, por mais que eu já tivesse essa preparação, eu acho que essa ideia de tentar desmistificar que há uma fórmula, que há formas para a escrita, foram também, para mim, muito importantes. O próprio romance tem formas que desviam um pouco aí do mais tradicional. Com certeza, esses ensinamentos foram fundamentais. E eu queria saber se vocês acham que existe essa fabulação própria do interior do Ceará, por exemplo, e queria pedir para você falar, Socorro, do Oração para Desaparecer, que também é outra história incrível, que saiu agora no finalzinho de 23, e que foi a sensação da Flip, né? O livro mais vendido e uma das mesas que mais foram comentadas lá em Paraty. Me conta da Oração para Desaparecer. Bom, o começo do Oração para Desaparecer foi uma fotografia histórica da Igreja de Nossa Senhora da Conceição de Almofala, uma foto com essa igreja quase totalmente coberta de areia, que uma amiga me mandou, Luciana Gifone, amiga jornalista, e ela me contou que a legenda da foto dizia que a igreja ficou enterrada completamente coberta de areia por 45 anos. Então, eu fui pesquisar tudo que eu pude sobre essa igreja, sobre a cidade, sobre os Tremembés, e eu não consegui encontrar um fio para transformar isso numa história que rendesse o romance do jeito que eu achei que poderia render. E quando eu estava quase desistindo, eu li um artigo técnico de um arquiteto sobre um dos restauros da igreja, falando sobre especificações de material, de período histórico, né? E no meio do artigo ele falava de uma crônica do Drummond, de 17 de novembro de 46, no Correio da Manhã. Então, eu encontrei a crônica na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, e o Drummond contava toda a história da igreja, do enterro da igreja, da versão dos Tremembés para esse enterro, né, que era uma vingança, e ele dizia que uma das coisas que aconteceu é que a imagem principal da igreja, Nossa Senhora da Conceição, tinha sido encontrada pelos Tremembés na praia, e eles chamaram de labareda, porque estava um sol quente, ela era pintada a ouro e parecia uma chama vista de longe. E eles tinham adoração pela labareda, ela estava dentro da igreja. Quando a igreja foi coberta de areia, o bispo foi lá para tirar as imagens, inclusive a labareda dos Tremembés. E aí uma mulher, segundo Drummond, uma mulher chamada Joana Camelo, uma prostituta de Almofala, tirou o tamanco do pé e jogou na cabeça do padre para salvar a labareda. E daí eu vi que eu tinha um personagem, então a partir disso eu comecei a escrever de fato a estrutura do livro a partir dessa personagem, e várias pesquisas, várias viagens à Almofala, encontros e entrevistas com os Tremembés, e em uma das Almofalas de Portugal também, porque são 7 lá e 1 aqui. E daí foi um tempo de 6 anos, 7 anos de trabalho com o livro. Quando é que você foi ler essa história, Estênio? A Socorro te deu esse privilégio que você deu a ela, de ver o livro e palpitar? Quando você entrou na história da Oração? A Socorro compartilhou o manuscrito do Oração para Desaparecer, acho que foi em 2022, né, Socorro? A gente tem um grupo de leitura, e aí a Socorro compartilhou e a gente se reuniu na livraria daqui de Fortaleza para comentar e falar do grande livro que estava para vir, na verdade, né? A gente já percebia ali a grande história que a Socorro estava contando, e de forma muito aberta, muito desapegada mesmo, para ouvir mesmo o que aqueles leitores beta tinham a dizer da história, tanto positiva quanto negativamente. Acho que isso é uma postura muito legal também, de um autor se colocar nesse fogo cruzado, assim, né, do mesmo livro antes de estar publicado. Mas eu acho que ajudou, não sei, ajudou Socorro. Ajudou, era um grupo de ex-alunos, né, umas 12 pessoas, eu acho, e aí era um grupo com opiniões diversas, né? Tinha uma amiga que era revoltada, porque o livro tinha muito amor. Essa mulher se apaixona demais, ela fica morrendo por amor, isso não é o mais importante. Aí tinha um que dizia, ela não tem que terminar com nenhum dos dois, ela tem que arranjar um rapaz jovem. E tinha umas opiniões muito pessoais, né, dos leitores, mas eu consegui sentir ali que a atmosfera do livro tinha sido compreendida, que era o que eu mais queria. E eu sou muito tranquila, de fato, com esse retorno de quem leu, tanto durante a leitura quanto depois. Eu leio tudo, eu leio o que sai no Scoob, eu leio o que dizem no Twitter, eu leio no Facebook. Tem umas críticas bem pesadas que eu acho até engraçado. Para você? Para o livro, né? É isso que é a diferença, não é comigo, é com o livro que eu escrevi. Ali na Amazon, tal, você lê aqueles comentários, é isso? Eu leio a Amazon, leio o Scoob, leio no Twitter, boto lá no título do livro no Twitter para ver. Aí teve um com Cabeça do Santo que disse assim, achei fraco, Dias Gomes faria muito melhor.
Aí eu respondi com toda sinceridade, eu disse, eu também acho que Dias Gomes faria muito melhor, mas é lógico que faria. E aí a pessoa ficou constrangida, achou que eu estava sendo irônica, que eu estava sendo sarcástica. Não é, eu acho... depois que eu terminei ali, eu fiz o que eu pude fazer, e as pessoas têm o direito de falar mal, eu também falo mal dos livros dos outros. Então eu acho tranquilo isso de ouvir isso. Bom, agora a gente vai fazer um intervalo rapidinho e logo em seguida vai voltar com a conversa com a Socorro e o Stênio Gardel. Bom, agora eu queria dar um recado para você, que é ouvinte aqui do 451 MHz. Obrigado pela audiência, a gente sabe que você é ouvinte, mas será que você é um ouvinte entusiasta? Com R$ 22,00 por mês, você contribui financeiramente aqui para a realização do podcast e ainda tem o seu nome lido no final do programa. Além disso, você recebe uma assinatura digital da 451, isso é, você tem acesso completo a todos os conteúdos que a gente publica sobre livros em todos os formatos, newsletter, no site, enfim, tem diversos conteúdos para quem ama livros. E se você for um assinante ou ouvinte entusiasta, você também ganha acesso ao nosso clube de benefícios, que dá direito a descontos de até 40% nas melhores editoras brasileiras. Então eu te convido agora a fazer essa assinatura ouvinte entusiasta. É só ir lá no 451.com.br e fazer a sua assinatura. E se você assinar até o final de fevereiro, você ainda paga os preços de 2023. Pois é, quem avisa amigo é, e eu tô aqui te avisando que no comecinho de março a gente vai reajustar os preços, como a gente tem que fazer todo ano, mas você pode assinar ainda a 451 em qualquer plano, pagando os preços de 2023. Bom, e antes de seguir com a conversa, eu tenho um recado para te passar da parte do Ricardo Araújo Pereira. Olá, eu sou o Ricardo Araújo Pereira e tenho um novo podcast que se chama Coisa que não edifica nem destrói. O título do podcast é a melhor coisa do podcast, porque não fui eu que escrevi, foi o Machado de Assis e, portanto, é de facto o melhor que o podcast tem para oferecer. É um candidato ao podcast mais chato do mundo, uma vez que sou eu a falar sozinho durante bastante tempo sobre coisas como história da comédia. Só para abrir o apetite, no primeiro episódio há uma referência a Santo Isidoro de Sevilha. Calma, não se precipitem já para as plataformas para ouvir tudo de uma vez. Bom, agora vamos seguir para a segunda parte da conversa com a Socorro Acioli e com o Stênio Gardel. Socorro, a gente falou que está um bom momento para as oficinas literárias, para a literatura brasileira no exterior, para várias esferas da vida literária, principalmente depois que acabou o último governo, em que a gente está conseguindo organizar novamente os festivais literários e estamos com mais liberdade de expressão, né, para poder nos expressarmos sem perseguição. Mas eu queria saber se é um bom momento para a crítica literária também, na sua opinião? Você acha que os críticos estão à vontade no enquadramento geral da literatura brasileira hoje, ou você acha que, nesse aspecto, a crítica ainda não está dando conta, talvez, dos fenômenos de mercado que se acumulam, porque a literatura virou uma coisa muito pop, né, hoje em dia? Queria saber o que fica da crítica literária nesse mundo aí literário tão incrível. Tem uma coisa que eu sempre gosto de lembrar, assim, a palavra crítica para o senso comum, ela tem um peso negativo, né? Crítica literária como algo que vai ser negativo de alguma forma. Quando eu estou em sala de aula, em geral, a maioria dos alunos não vem dos cursos de letras ou uma formação acadêmica em literatura. E eu fiz um mestrado, doutorado em literatura, fiz doutorado na UF e, obviamente, sempre estudando muito Antônio Cândido. Eu tive a sorte de uma maneira muito absurda, de parar na casa do Antônio Cândido, alguns meses depois da morte, levado pela filha dele. Ela me mostrou as edições de literatura brasileira, todas as primeiras edições do Guimarães Rosa, de Mário de Andrade, de vários autores contemporâneos. E aquilo deu a noção de como ele foi importante, a figura do Antônio Cândido foi importante para fazer, inclusive é o título do livro dele, né, para compreender essa formação da literatura. E esse deveria ser o papel dos críticos, e em alguns casos, de não colocar uma opinião sobre o livro, mas qual é o lugar daquele livro numa esfera mais ampla. E é isso que as pessoas talvez não compreendam, e acham que se deve esperar do crítico só uma opinião de bom ou ruim, uma validação. É muito mais ampla. Mas é como você falou, Paulo, está muito misturado o que é a crítica literária
de alguém que tem formação teórica e histórica sobre literatura brasileira para falar daquele texto dentro de um contexto maior, e o que é a opinião dentro de outros contextos. O pessoal que faz Instagram sobre livros, que eu acho incrível, eu acho um movimento muito forte, o pessoal mais jovem do TikTok, no Instagram, estão fazendo um trabalho muito positivo, né? As editoras precisam se capitalizar para publicar todos os tipos de livros, tanto os livros que são mais populares, que agradam jovens, outros livros que têm os nichos mais restritos de leitores, né? Uma literatura com outros temas e com outras linguagens, talvez menos assim fáceis de compreender, mas que vão sempre ter um público mais restrito. Então, a gente está dentro de um mercado gigantesco, num país que ainda precisa desenvolver muitas coisas. Então, tem as pontas dos festivais literários, tem a ponta das editoras, tem a ponta dos leitores que estão na internet movimentando esse mercado, que são uma força muito importante para a gente, né? O Stênio vê isso também, não sei se o Stênio tem acompanhado no TikTok, mas a vibração das pessoas dando a sua opinião sobre isso. Sou suspeito, porque eu sou editor de uma revista de uma coisa antiga, do século XX, que é uma revista impressa e tudo mais. Mas você não acha que os influencers literários tendem a ser apenas positivos? Assim, é raro o cara fazer uma crítica negativa. Um dia o Felipe Neto, que não é propriamente um influencer literário, mas fez uma crítica negativa, foi massacrado por fãs. Então você tem essa figura também, não só do TikToker literário, mas do fã que entra em confronto se o cara fala alguma coisa, né? Então eu queria perguntar para você e para o Stênio também, como vocês lidam com as resenhas negativas? Você teve alguma, Stênio? Fazendo essa separação que a Socorro falou, né, em termos de resenhas com um olhar mais crítico mesmo, não tive. Agora, em termos de opiniões, né, de leitores, de fãs, lá no comecinho da publicação, houve também alguns comentários na Amazon, no Goodreads, algo a respeito da violência presente no livro e tudo, mas foi algo que não me tirou do eixo. Eu tinha noção que eu estava tratando com um assunto sensível, mas eu acreditava na abordagem que eu tinha feito e no trabalho de texto que eu tinha feito para que as pessoas pudessem acessar realmente o que estava além da violência ali impressa na página, né? Que era o mais importante. E o que o tempo tem demonstrado, felizmente, é isso, que a grande maioria tem percebido o verdadeiro significado de todas essas cenas de violência, assim. Então, eu acho que tem um pouco disso, da gente saber o que está lendo. Se a gente está lendo realmente uma crítica com base no texto e que vai fazer uma análise mais ampla, mais abrangente do que o livro significa no sistema literário nosso atual, do que uma mera opinião impressionista. Claro, ela tem o seu significado, mas em termos de crítica literária não pode ser qualificada como tal. Pelo visto, vocês leem tudo que sai sobre os livros, né? Dão Google e tal. Eu lia mais no começo, depois eu não consegui mais acompanhar. Ainda me marcam muito no Instagram, e aí, quando dá certo, eu vejo que escrevem ainda sobre o livro e tudo. Mas comentários da Amazon, Twitter, assim, eu não acompanho mais. E nos Estados Unidos, as resenhas foram diferentes, na sua opinião, das que você recebeu aqui? Lá não saiu nenhuma resenha em grande veículo de comunicação como a gente teve aqui, né? Saiu muito em sites, especialmente sites voltados para a literatura traduzida. Eu e a tradutora, a Bruna Dantas Lobato, nós participamos de alguns encontros, tipo clube de leitura mesmo, com leitores americanos, que publicaram depois, né, algum texto a respeito do livro. Mas em termos de posicionamento foram semelhantes às críticas daqui, né? Positivas. Ao repercutir ali o prêmio, até numa entrevista que a gente publicou na 451, você falou que como autor LGBT achava isso um reconhecimento ainda mais importante também, que a história também é uma história gay, né? Enquanto publica esse podcast, a nossa edição de janeiro é um especial LGBT que a gente fez com a curadoria do Renan Quinalha, né? A gente tem um espaço dedicado a todos os livros LGBT de todas as áreas que saem mensalmente. Eu queria te perguntar se você recebeu esse olhar mais recortado dentro de uma literatura LGBT lá nos Estados Unidos ou não. O que muda sendo LGBT? É essa história que só você pode contar? A história que só eu pude contar, mas isso também não significa que eu só possa contar histórias com personagens gays de forma nenhuma. Pelo fato de eu ser gay, todas as histórias que eu venha a escrever tenham que ter essa temática ou personagens também gays. Lá nos Estados Unidos, há realmente uma estratificação, eu acho, maior dos livros, né? Os livros são mais
colocados em nichos, digamos assim. E realmente, andando lá em livrarias, eu pude ver que o livro ele estava em seções de livros dedicados para literatura LGBT. Não vejo como problema de forma nenhuma. Eu acho que há também uma produção muito maior de tanto autores LGBT produzindo, quanto mais histórias com personagens também gays surgindo. Então, esse destaque eu acho positivo, que a gente se aproveite, eu digo, a comunidade se aproveite desse momento do mercado para ter a visibilidade necessária e contar as nossas histórias. Sim, nos Estados Unidos tem a prateleira LGBT, né? Aqui nas livrarias brasileiras é mais raro, né? Hoje algumas têm um perfil LGBT, mas não é uma coisa tão forte como é nos Estados Unidos, assim. Agora, então, o livro imagino que vai fazer uma carreira internacional forte, né? Porque o National Book Award, o seu cacife ficou um pouquinho mais alto, posso imaginar. Em Portugal, você foi publicado, não? Vai sair a edição em Portugal, sim, e já foi lançada também a edição italiana. O passarinho me contou lá na companhia que está chovendo de oferta e demanda de editoras querendo o livro. Olha aí. Ah, que maravilha. Qual o título italiano? Deve ficar bonito, porque o título já é bonito, a palavra que resta, né? Aí eu imagino que em italiano fica ainda mais... Eu não falo italiano, mas é algo como La Parola que Resta. La Parola que Resta. Ah, sim, parecido também. Boa. Ia ser a palavra Raimundo. O título original era Palavra Raimundo. A sugestão de Palavra que Resta foi da Júlia Bustos. Fica mais falconeriano, talvez. Fique um título menos fechado, né? Talvez. Eu acho que fica bonito. Sim, era um título que eu gostava muito, mas menos transparente, eu acho, né? Menos claro, assim. E a gente trabalhou no outro título e a Júlia se deparou com esse que é fantástico. Queria falar um pouquinho como foi essa experiência de ser editado pela Júlia Bustos, que é uma grande editora literária e de ciências humanas de modo geral. O livro chegou na companhia depois da leitura crítica da Vanessa Ferrari. Já tinha algumas aparas que tinham sido feitas e a história já estava, os eventos, digamos, né? Já estava muito fechadinho. Quando começou o meu trabalho com a Júlia, ele foi mais um trabalho voltado para o texto mesmo, né? Questões de imagens já muito batidas, clichês, lugares comuns, algumas questões de uso da linguagem. Por exemplo, em determinado momento eu pretendia usar o verbo estar da forma como a gente fala, com tá, tão, tô, e isso foi um motivo de discussão nossa, assim, para a gente chegar no lugar comum. Mas uma coisa que durou bastante durante a edição foi o final do livro, que foi alterado. A gente já estava quase na última etapa ali de revisão e eu decidi alterar o final antes do livro para a gráfica. Deve ter causado a alegria dos editores, né? Devem ter ficado muito felizes com essa sua decisão final. Olha, eu acho que sim, porque eles entenderam de onde o meu incômodo vinha, né? Que era um final que tirava o desfecho da história das mãos do Raimundo. E eu expliquei isso para eles e eles toparam e aguardaram que eu escrevesse o novo final, que é esse que está no livro. Mas assim, a Júlia, ela realmente tem um olhar muito delicado, mas ao mesmo tempo muito preciso para o texto. Mas ouvindo as explicações da Júlia, muitas vezes eu entendia o que ela falava. E só o título, A Palavra que Resta, ter vindo dela também, que está reverberando tão bem aí com o pessoal, já é uma demonstração do quanto o trabalho dela foi importante para o livro. Para fechar, Stênio, e a Bruna, sua tradutora, que é corresponsável, certamente, pela sua premiação lá nos Estados Unidos. O processo de tradução, imagino por ela ser brasileira, talvez tenha sido menos cheio de vai-vens, né? Porque tem palavras, sei lá, eu vi lá, baitola, não precisa explicar para o tradutor o que é. O cara já vai buscar uma coisa lá nos Estados Unidos que tenha esse valor, assim. Como é que foi esse papo com a Bruna? Assim, primeiro, ela e o editor foram muito generosos, assim, por permitirem que eu fizesse parte do processo, né? Compartilharam as provas comigo, eu pude ler, pude emitir alguns comentários, tanto de trechos que eu tinha gostado e me surpreendido, ou de algumas coisas que eu achei que podiam ser trabalhadas, que talvez houvesse outras possibilidades. E eles me ouviram com muita abertura, me surpreendi até, mas depois conhecendo a Bruna pessoalmente, nordestina, do Rio Grande do Norte, ela é uma pessoa muito batalhadora, mora lá nos Estados Unidos já há bastante tempo, e também o trabalho dela, eu acho que, além dessas questões de texto, que você deu o exemplo de uma palavra ou outra, mas ela conseguiu, eu acho, com a tradução,
capturar coisas que não estão só no texto, sabe? Eu tive a oportunidade, num desses clubes que a gente dividiu, eu li um trecho do livro em português e a Bruna leu o mesmo trecho do livro em inglês, logo depois. E quando ela terminou de ler, eu senti assim um vento, uma coisa me dizendo, nossa, é o mesmo texto, sabe? Apesar das palavras em outra língua, mas é o mesmo texto. E isso acho uma demonstração da qualidade da tradução dela. Que maravilha, parabéns. Socorro, vamos, que eu não sei se você quer se despedir, falar um pouquinho da oração, vai ter agora começo de 2024, você vai estar fazendo uma turnê aí de lançamentos, como vai ser? Tem muita coisa para 2024, né? Mas o livro está indo super bem. Já está na praça a segunda reimpressão. Mas eu queria terminar agradecendo a você, Paulo, que a gente se acompanha há muitos anos, né? 451 também faz parte da minha formação. Ao Estênio, que é muito bom sempre estar com ele em qualquer coisa. Mas eu queria deixar aqui um agradecimento, acho que meu nome e nome do Estênio também, aos leitores e leitoras, porque essa é uma parte muito legal do trabalho, esse momento da literatura brasileira em que o leitor vira meio fã, assim, é como se a gente fosse meio Ivete Sangalo da história. E a gente precisava disso, né? O autor brasileiro precisava assim, viver um pouco. O mercado editorial é muito difícil, você sabe como é muito complicado, são muitas vertentes. Então, eu queria agradecer a todo mundo, as pessoas tiram um tempo para ir, para contar a experiência do livro, para mim, para o Estênio, fala do Estênio para mim, muita gente vem elogiar o Estênio para mim, eu acho que isso fortalece muito o trabalho, isso é bom para todo mundo, para a cadeia do livro inteiro. Aliás, eu detesto essa palavra cadeia do livro, mas para esse mundo do livro inteiro é muito bom a gente saber que as pessoas estão empolgadas e estão felizes e estão, de novo, muito entusiasmadas com a literatura brasileira. Então, eu acho que é um fim de ano muito feliz para mim, para muitos autores. E assim, nós aqui na 451, nossa missão institucional é levar o livro para o centro do debate, né? Ajudar o debate público a acontecer em torno de livros. E para fazer isso é indispensável ter autores como vocês, que estão aí no coração do leitor e que estão trazendo as grandes histórias brasileiras que estão aí para ser contadas, né? E obrigado também, faço esse agradecimento a você também, Socorro. E sempre que você pode colaborar também com a revista, é um grande prazer. Estamos aqui de páginas abertas, tá bom? Digo a mesma coisa, Estênio, eu não sei se você costuma fazer resenhas e tal, mas quando quiser escrever, quando quiser entrar aqui na nossa bagunça, tá convidado. Um abração para vocês dois, muito obrigado. E aí, até o próximo programa, gente. Bom, e antes de me despedir, eu queria passar para o quadro do 451 MHz, que traz o melhor da literatura LGBTQIA+, de todos os tempos. LGBTQIA+, significa lésbicas, gays, bissexuais, trans, queer, intersexuais e assexuais. A cada episódio, a gente convida autores e grandes leitores em geral para indicar os livros que foram marcantes, as leituras recentes e outras dicas literárias LGBTQIA+, imperdíveis para todos os leitores. O quadro de hoje traz uma dica da Zenit Astra, que é travesti, educadora e autora de Vila Matusa, publicado pela editora Incompleta. A Zenit indicou Viagem Solitária, a trajetória pioneira de um transexual em busca de reconhecimento e liberdade, de João W. Neri, publicado pela editora Leia em 2011. João foi uma figura importantíssima para a história LGBT do Brasil. Ficou conhecido por começar o processo de transição durante a ditadura militar e por ter passado por cirurgias afirmativas de gênero numa época que esses procedimentos eram ilegais. Ele também teve destaque na vida adulta como pessoa pública e ativista e serviu de referência para uma geração de homens trans e pessoas trans masculinas. A gente acompanha os descompassos da infância, os amores da vida adulta, reflexões como pai, enfim, as maneiras com as quais ele navegou a clandestinidade dessa identidade. A gente também conhece com intimidade a vida de um homem extraordinário e as vidas de outras pessoas, LGBT ou não, que marcaram a sua trajetória. Por exemplo, eu destaco o episódio que ele narra como ele conseguiu, com a ajuda de uma amiga, uma nova certidão de nascimento masculina na década de 70. Vale lembrar que a decisão do STF que permitiu que as pessoas trans alterassem o seu registro civil sem precisar recorrer à justiça é de 2018, ou seja, extremamente recente. Se você se interessa por memória LGBT no Brasil, sem deixar de lado o aspecto humano de quem conta essa história, fica a dica, boa leitura.
Essa foi então a dica da Zenith Astra, com Viagem Solitária, a trajetória pioneira de um transexual em busca de reconhecimento e liberdade, de João W. Neri. Bom, e antes de encerrar, aproveita que você está aí com seu celular por perto e faz agora mesmo uma avaliação desse episódio e também do podcast. No Spotify e no Apple Podcasts, por exemplo, você pode dar 5 estrelas aqui para o nosso programa. É só clicar no ícone com as 5 estrelinhas e atribuir a sua avaliação. Você também pode indicar agora mesmo o 451 MHz para outras pessoas. É só clicar no botão de compartilhamento e enviar por Zap para as pessoas com quem você gosta de discutir temas literários. Assim você ajuda o nosso conteúdo a chegar a novos amantes dos livros. Antes de dar tchau, eu queria agradecer aos nossos ouvintes entusiastas, que colaboram financeiramente para a realização do podcast com R$ 22 por mês. Então, muito obrigado a Denise Abdala, Renata Campos Salles Moraes Abreu, Marcos Apóstolo, Fernanda Calef Barbeta, Maria Paula Barbosa, Leila Barreto, Thiago Barreto, Maria Bertrand, Carmo Emanuel Almeida Biscardi, Samuel Valim Bolonha, Célio Braga, Flávia Solero Campos, José Osmar Azevedo Carneiro, Tereza Bunte de Carvalho, Luciano Carvalho, Murilo Carvalho, Diogo Perrone Carvalho, Paulo Roberto Alves Moreira da Conceição, Pedro Cogo, Rodrigo dos Santos Crepaldi, Eduardo Cruz, Aline Maria Drummond, Mário Rique Fernandes, Paula Fontana Fonseca, Márcia Cristina Fragas, Luísa Franco, Érica Georgina, Maria Filomena Gregori, Lúcia Guimarães, Bruno Pinheiro Ivan, Fábio Calvan, Vivian Lembo, Leila Lima, Jaime Mendes, Lenívia Mendes, Valéria Midena, Lúcia Tormin Molo, Luiz Antônio Timóteo Nicoliello, Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira, Maria Cláudia Uita Crepenteado, Luísa Plastino, Diana Radomisler, Elisa Von Randel, Vitor Ribeiro, Leni Manzatti Rodrigues, Maria do Carmo de Almeida Sampaio, Marina Rodrigues dos Santos, Gustavo Senechal, Alexandre Luiz Pereira da Silva, Flávia Cristina Aparecida Silva, Maria de Lourdes Maciel Silva, Maria Rosalina Silva, Vitor Hugo Siqueira, Guilherme Sorgini, Ana Maria Pedrosa Sá Freire de Souza, Adriana Teixeira, Cíntia Vasconcelos, André Viana e Alexandre Vidal Porto. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes entusiastas. É isso aí, chegamos ao final do 104º episódio do 451 MHz. O nosso próximo programa vai ao ar no dia 9 de fevereiro. O 451 MHz é uma produção da Rádio Novelo e da Associação 451. E eu sou o Paulo Werneck.